E segue-se, agora sim, o futuro da inteligência. Manel Dias, o National Technology Officer da Microsoft, alguém que está desde o princípio, desde o primeiro dia na DSPA, na gênese deste projeto também, portanto tu és dono da casa também, és host e... É um enorme prazer estar aqui, como imaginas, na quarta edição. Já vamos na quarta edição, ver como isto evoluiu, ver a qualidade, ver a diversidade, a transversalidade do tema, ver a tua moderação que é excelente, deixa-me dizer, não só o trabalho que está por trás, mas o trabalho aqui, que sei que é uma tarefa muito complicada, portanto não poderia estar com o maior prazer aqui, é um enorme gosto para vos falar um bocadinho de um tema que também é uma paixão pessoal, mas acima de tudo, mais do que profissional e que também teve muito na gênese da DSPA. Portanto, foi para isso que começámos este projeto há 4 anos, é verdade, não é? É verdade. Como o tempo passa rápido, Manel. Bom, então boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui, como vos disse, é a quarta edição e venho-vos falar um pouco sobre o futuro da inteligência e em que medida é que a inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento da nossa inteligência. Se foram várias as sessões que abordaram diversas perspectivas da inteligência artificial, quando nós falamos de inteligência artificial, o significado é diverso, falamos de análise de dados, falamos de data mining, falamos de machine learning. Efetivamente estamos a falar de um conjunto de técnicas, de um conjunto de metodologias, de ferramentas que permitem que os computadores aprendam com base nos dados, aprendam com a experiência nos dados. Mas há uma grande distinção quando falamos de inteligência humana, a intuição, a autoconsciência, a noção de contexto, são tudo qualidades que nos tornam humanos e que nos distinguem hoje em dia da inteligência artificial. E é muito importante nós considerarmos isso. No entanto, quando falamos de inteligência artificial, eu acho que deve ser esta a perspectiva. Como é que nós, humanos, conseguimos beneficiar enquanto cidadãos, enquanto empresas, enquanto organizações da inteligência artificial? Sabemos que a inteligência humana é bastante complexa, está dividida essencialmente em duas grandes áreas, uma área de percepção e uma área de cognição. Na percepção temos a fala, temos a visão, na área de raciocínio lógico da cognição temos a linguagem, por exemplo, e portanto são tudo características muito específicas, muito complexas, que hoje em dia vimos a inteligência artificial a tentar mimificar. E é precisamente na junção destas duas coisas, de olharmos para a inteligência artificial, e na verdade, ao longo dos anos, tem sido esse o último desígnio, perceber como é que a inteligência artificial pode aumentar e pode trabalhar e complementar as capacidades humanas. Eu gosto normalmente de dar este exemplo que é bastante interessante. Imaginem a quantidade de dados que hoje em dia temos na área da saúde ou noutras áreas. Eu preferencialmente gosto muito da área da saúde porque é onde eu vejo o maior impacto. Se pensarmos em 1950, nós precisaríamos, para duplicar o conhecimento médico, mais de 50 anos. E, portanto, qualquer médico que tirasse uma licenciatura, provavelmente durante a sua vida de trabalho, conseguiria estar minimamente atualizado. O que é o facto é que a medicina, como todos nós sabemos, evolui, o contributo da inteligência artificial e também tem contribuído muito para esse desenvolvimento e, portanto, quando olhamos a 2010, esse tempo reduziu-se para 3 anos e meio. E se olharmos, e aqui acelerando um pouco, se olharmos para hoje em dia, estamos a falar de pouco mais de 2 meses. E, portanto, imaginem as necessidades que hoje em dia temos na área da medicina para conseguir que um médico consiga ver, a cada minuto são publicados 2 papers sobre medicina, por semana estamos a falar de mais de 1000 papers na área de investigação e, portanto, claramente isto é um sweet spot onde a inteligência artificial, onde a análise dessa informação pode ajudar muito o ser humano. E é apenas um exemplo daquilo que podemos fazer hoje em dia com inteligência artificial. Portanto, a grande questão hoje em dia é porque é que nós ainda vemos organizações e empresas que não estão a tirar o total potencial da inteligência artificial. E, obviamente, não se trata de uma questão de relevância ou de utilidade, trata-se, acima de tudo, em 2 grandes fatores. O primeiro fator é a falta de estratégia e, portanto, não é um problema técnico, é um problema de passar, e eu julgo que a conferência tem muito também esse objetivo, de passar para as capacidades, para o C-level, para as lideranças, qual é o potencial. E depois o segundo fator tem a ver com o talento, tem a ver com as competências, tem a ver com a formação, tem a ver com a capacidade que nós temos desde miúdos de conseguirmos meter mais estas competências digitais para que no final, no mercado de trabalho, consigamos efetivamente tirar partido da inteligência artificial e de tudo o que está associado aí.
Vou-vos partilhar convosco algo que fiz muito recentemente, um artigo que está publicado no LinkedIn e que olha para o índice da sociedade e da economia digital, que é feito pela Eurostat e que de alguma forma compara Portugal nos 27 países da União Europeia. E quando nós falamos de transição digital, quando falamos de aplicação de tecnologia digital e em particular de inteligência artificial, nós ainda estamos atrás da média europeia. Estamos em 16º nesta altura, subimos três posições no último ano, o que é importante, mas quando nós olhamos mais em detalhe, olhamos para as duas principais dimensões que têm a ver com a sociedade digital, por um lado, o capital humano, e como vocês podem ver aqui, nós somos o 18º em termos de capital humano, portanto, bastante atrás da média, mas pior do que isso, quando falamos de competências básicas de software, por exemplo, estamos em 19º. Estamos muito bem nas capacidades digitais avançadas. Eu normalmente gosto de referir aqui que nós, na verdade, somos muito bons a fazer muitas coisas. As elites são muito boas. O desafio é subir a média, não é subir as elites. E, portanto, este é um indicador muito importante para as empresas, para a formação, para as universidades, para as escolas, porque precisamos efetivamente de incutir estas competências. O outro tem muito a ver com as tecnologias digitais. E aqui apraz muito ver que a inteligência artificial, que nós, a inteligência artificial, estamos acima da média. Já nas redes sociais estamos bastante abaixo da média, mas na Big Data, inteligência artificial, computação cloud, portanto, são claramente áreas de aposta, onde está a ser feita essa aposta e onde nós precisamos de continuar a apostar para continuar a tirar partido destas tecnologias e para sermos muito mais competitivos no mercado cada vez mais global. Dito isto, e este estudo depois vocês podem vê-lo com mais detalhe, é público, queria olhar um pouco para a frente e, no fundo, pegar no tema que vos trouxe aqui, o futuro da inteligência, e começar por falar de inovação, por falar de cultura de inovação. Falava há pouco de estratégia, como a estratégia é um dos principais fatores que faz com que hoje em dia nós não consigamos tirar total partido nas organizações, mas a cultura é mais importante que a estratégia. Eu posso ter uma estratégia, mas eu tenho que incutir essa cultura. Nós na Microsoft, essa cultura tem sido desde a gênese da Microsoft. E eu gosto de apresentar muito o que é que está a ser feito nestes últimos 30 anos de research. A Microsoft hoje em dia tem mais de 800 de research a nível mundial, tem mais de 1000 investigadores que se dedicam à investigação fundamental sem qualquer âmbito comercial. Estamos a falar de mais de 20.000 patentes, mais de 3.500 papers publicados só na área de inteligência artificial e em múltiplas áreas. É esta abordagem multidisciplinar, quando olhamos para a inteligência artificial, que nos permite depois alimentar as várias ferramentas com capacidades de inteligência artificial e, no fundo, democratizar o acesso à inteligência artificial nessas múltiplas ferramentas que lucram com esta inovação. Muitas dessas inovações ao longo do tempo têm sido bastante relevantes e a Microsoft tem apostado e tentado na vanguarda dessas inovações. Quando falamos no campo de machine learning, no campo de inteligência artificial, são várias. Em 2016, com o reconhecimento de objetos ao nível da paridade humana. Recordo-me, na altura, era uma rede neuronal com 152 layers, que era a ResNet. Nasceu antes com o Google Brain a identificar gatos na internet, para aqueles que ainda se recordam, e na verdade isto tem evoluído não só na área de reconhecimento de objetos, na área de reconhecimento de voz. Hoje em dia nós conseguimos fazer tradução simultânea em mais de 60 linguagens, sendo que no mundo há mais de 6.500 linguagens diferentes, portanto também ainda não chegámos lá à paridade com o homem, mas têm sido múltiplos os campos onde essa evolução tem sido feita, em particular nos últimos tempos à volta das redes neuronais profundas, do Deep Learning e na área dos modelos linguísticos, que eu vou falar um pouco mais à frente. Isto nos permite, a título de exemplo, colocamos hoje, usamos o time com os backgrounds, fazemos a tradução simultânea para aqueles que usam e que sabem este tipo de funcionalidades, estão praticamente embebidas. Eu não tenho que ser um data scientist para tirar partido destas ferramentas, ou ir a uma ferramenta que está muito próxima ao Power BI e correr algoritmos de automated machine learning, fazer análise sentimental, usar R, usar Python, portanto, ferramentas que hoje em dia estão à distância de 2 cliques e com muito menos competências e, portanto, para que muitas das empresas, muitos dos decisores possam tirar partido destas funcionalidades, ou olhar para o tema da Power Platform, onde nós hoje em dia, em termos de Robotic Process Automation, em termos de detecção de informação em formulários, de classificação de objetos, agora num campo dos processos de negócio, das aplicações, ter toda esta componente de inteligência artificial, toda esta investigação materializada nos produtos. E poderíamos continuar aqui. Destaco uma das áreas que muitas das vezes não é falada, mas que também aqui é bastante relevante, especialmente pela complexidade e pelo volume de informação que temos hoje em dia. Quando falamos de cibersegurança, nós conseguimos hoje em dia adquirir mais de 24 trilhões de dados
worldwide na nossa cloud. Obviamente, muita desta informação é fundamental para estabelecer relações, para identificar padrões e, portanto, sim, também a área de cibersegurança para a proteção de todos nós, para conseguir lidar com aquilo que hoje em dia sabemos em termos de ataques dos Estados-nação, que são cada vez mais economias de cibercrime. Também aqui a inteligência artificial tem um ponto importante e também aqui está, obviamente, a ser utilizada em muitos dos produtos que trazemos para o mercado. E, portanto, de alguma forma, hoje em dia, quando falamos de inteligência artificial, a stack, a quantidade de serviços que hoje em dia, que vão desde a infraestrutura cloud, onde desde os processadores gráficos, até à componente mais alto nível de usar serviços cognitivos de inteligência cognitiva, eu diria que a stack é muito completa, open source, e que permite que hoje em dia empresas de grande dimensão e empresas de pequena dimensão e startups possam inovar e tirar partido de muitas destas funcionalidades. E esse é um objetivo claramente de democratizar e ao mesmo tempo baixar o custo e fomentar a inovação. Mas obviamente isto é aquilo que nós temos hoje em dia, um pouco a redesenha, pensando, olhando para o futuro, olhando para além do horizonte. E para aqueles que reconhecem a imagem, esta é a imagem do buraco negro e, portanto, de alguma forma tenta passar a ideia que aquilo, quando nós chegamos à fronteira, nós não conseguimos ver mais, mas conseguimos imaginar. E, portanto, é isto que hoje em dia estamos a assistir, é conseguir perceber que breakthroughs é que nós vamos ter nos próximos 10, 20 anos, que vão mudar, tal como mudámos há 30 anos atrás, quando foi inventado o algoritmo de backpropagation e que faz com que hoje em dia as redes neuronais tenham o sucesso que têm, apesar de não estarem ao nível do cérebro humano. E eu aqui começaria por perceber, por definir talvez uma das grandes iniciativas que nós olhamos na Microsoft, que é perceber como é que nós podemos efetivamente escalar esta inovação, como é que podemos olhar para a inteligência artificial e escalar isto para os mais diversos domínios da sociedade. E, portanto, olhamos em 3 grandes vetores. Um vetor de investigação, que eu já vos falei, um vetor de infraestrutura para desenvolver modelos massivos, que hoje em dia podem custar milhões de euros para treinar esses modelos, e depois conseguir trazer isso e democratizar e dar o acesso a toda a gente. Eu diria que esta é a fórmula fundamental. Investigação, continuar a apostar em investigação, ter um supercomputador de inteligência artificial e apostar no desenvolvimento de modelos cada vez mais complexos e que depois disponibilizá-los ao público em geral. E quando falamos destes modelos mais complexos ou modelos massivos, claramente na ordem do dia estão os modelos linguísticos, os modelos de NLP, que eu recordo-me quando nós começámos em 2015, estávamos a falar do ResNet com 60 milhões de parâmetros. Hoje em dia, para aqueles que já ouviram falar do GPT-3, um dos modelos mais recentes desenvolvidos pelo OpenAI, estamos a falar de 175 bilhões de parâmetros. E a precisão que nós temos nestes modelos é enorme, porque eles na prática beberam toda a informação da internet e hoje em dia têm uma capacidade e uma precisão de análise que realmente está ao nível, e em muitos casos, superior à do humano. E, portanto, esse é um ponto importante. Obviamente que para treinar estes modelos estamos a falar de infraestruturas que exigem, eu dou-vos o exemplo do GPT-3, que nasceu de uma parceria da Microsoft com a OpenAI feita há 2 anos, portanto já lá vão 2 anos de investigação, e onde o primeiro modelo, para ser executado, necessitou de mais de 300 mil CPUs, mais de 10 mil GPUs. E, portanto, isto mostra de alguma forma o que significa o treino destes modelos. Não é a utilização agora podemos usar, mas o treino inicial, o beber e o processar toda aquela informação, por um lado exige uma infraestrutura que só a cloud pode responder hoje em dia, por outro lado, mais uma vez, envolve a investigação e o desenvolvimento, e aqui estamos a falar essencialmente de frameworks, no nosso caso, de frameworks distribuídas, open source, que permitem paralisar o treino destes algoritmos que levariam milhões de horas se não tivéssemos essa capacidade. E, portanto, aqui é muito interessante também destacar não apenas a componente de infraestrutura, mas também a componente de software que permite treinar estes modelos. E, portanto, nós anunciámos publicamente há um mês atrás a disponibilização agora sim do modelo treinado do GPT-3 numa parceria exclusiva com a OpenAI, que hoje em dia está disponível no Microsoft Azure, na cloud, e agora já com bastante mais especializações, com duas grandes áreas, uma área mais de processamento de texto, de sintetização, de tradução, de procura semântica, onde temos estes modelos de GPT-3 e depois os modelos Codex que permitem ir mais além, que permitem nós falarmos e, em vez de programarmos, ou em vez de termos competências de programação, ser o próprio modelo a aprender e, utilizando a nossa linguagem natural, ser ele a programar por nós. E isto hoje em dia não é ficção científica. Mais importante do que ter isto disponível, e hoje em dia está disponível no Azure, com mais um serviço cognitivo, a somar a muitos dos outros serviços cognitivos que muitas empresas hoje em Portugal utilizam,
agora existe este novo serviço da OpenAI, mas mais do que isso, poder dar-vos 2 ou 3 exemplos do que é que isto significa. Mais uma vez, voltando ao Power BI, significa que hoje em dia, para escrever uma fórmula usando o DAX, para aqueles que conhecem uma linguagem muito semelhante ao Excel, eu não preciso de conhecer as fórmulas, eu não preciso de conhecer a linguagem, eu vou usar a linguagem natural e estes modelos GPT-3 que aprendem a partir dessa linguagem, no fundo, percebem qual é a próxima palavra que vão escrever, eles próprios criam essas expressões. E, portanto, eu não tenho que me preocupar com isso. Isto está feito no Power BI, está feito nas Power Apps, na Power Platform, mas eu também destaco aqui um muito interessante para a área da programação, para a área da Data Science. O GitHub, para aqueles que não sabem, que é uma plataforma da Microsoft, uma das coisas que nós lançámos há uns meses atrás foi o Copilot. No fundo, alguém que está ao meu lado, um assistente inteligente em que eu, através de um comentário, digo o que é que quero fazer numa aplicação. E ele gera o código para mim. Mas gera o código com inteligência, porque eu posso mudar os padrões e ele vai aprendendo com esses padrões. E, portanto, hoje em dia, ao nível do GitHub, como vocês estão a ver aqui, eu simplesmente escrevo um comentário e a aplicação vai ser desenhada. E é este tipo de inovação e de democratização de um algoritmo que levou e que custou mais de €1 milhão para treinar, que hoje em dia está disponível, quer seja nas ferramentas, quer seja através de uma API que eu possa agora usar nas minhas aplicações, nos meus processos de negócio, conforme as minhas necessidades e os meus requisitos. E, portanto, dizer-vos que além disto há outra área também muito importante. Esta é a área de inteligência artificial em escala. A outra área de inovação está claramente em trazer inteligência para o Edge. E o trazer inteligência para o Edge não é apenas ter devices inteligentes ou wearables inteligentes, como muitas vezes vemos. Não, é conseguir juntar homens e máquinas. Não usar apenas os dados para extrair conhecimento, mas usar as pessoas para treinar esses algoritmos. No fundo, ensinar as máquinas, quase como os robôs, a comportarem-se como os humanos. E é isso que é feito hoje em dia em termos de machine teaching. Vocês depois podem explorar, mas claramente é uma área onde nós vamos beber diretamente o conhecimento aos humanos e, obviamente, depois vamos treinar os algoritmos com esse conhecimento, mas não dependem exclusivamente de dados. E, portanto, estas duas áreas são áreas fundamentais em termos de pesquisa. Para terminar, dizer-vos que obviamente que sabemos que a tecnologia vai continuar a evoluir nos próximos 10, 15 anos. Será que nós vamos efetivamente chegar à inteligência artificial geral? O professor Geoffrey Hinton, o pai do Deep Learning, dizia há 2 semanas atrás num artigo: depende se nós conseguimos encontrar algum breakthrough, tal como encontramos a backpropagation há décadas atrás, recentemente os transformers que foram usados nos modelos linguísticos como o GPT-3, provavelmente podemos chegar lá. Não saberemos se é nesta década, se é na próxima, mas estamos certos de uma coisa, é que a inovação traz uma responsabilidade. A tecnologia, e em particular a inteligência artificial, pode ser usada para o bem e para o mal. E, portanto, o painel anterior tocou este tema, é um tema fundamental e é por isso que eu termino com ele, que é o desenvolvimento de inteligência artificial responsável. Na DSPA temos esse código de ética e conduta que é muito importante. Na Microsoft nós levamos isso à prática. Levamos isso à prática não apenas com frameworks, com guidance, que são muito importantes, mas com ferramentas open source que nos permitam olhar para a justiça dos algoritmos, que nos permitam olhar para o enviesamento que hoje em dia temos na sociedade e, portanto, é muito difícil lidar com um enviesamento num conjunto de dados, quando a sociedade tem esse enviesamento, quando o nosso histórico ao longo de décadas tem esse enviesamento. E, portanto, a componente de controle, a componente de privacidade de informação, quando estamos a treinar os algoritmos, são princípios orientadores no desenvolvimento de inteligência artificial, estão em voga e provavelmente, tal como aconteceu com o regime geral de proteção de dados, vamos ver a mesma coisa com a inteligência artificial, porque sabemos, sim, que ela pode ser usada para o bem e para o mal e, portanto, é muito importante termos isto dentro dos processos de desenvolvimento, dentro das próprias soluções de inteligência artificial. E assim, obviamente, conseguimos progredir, conseguimos inovar em segurança e de forma responsável. E, portanto, eu terminava aqui, deixando-vos esta frase que acho que é inspiradora, acho que o tema é inspirador, espero que tenham gostado. Obrigado à DSPA e parabéns à DSPA e a todos os oradores pelo magnífico evento. Guilherme, não sei se cumpriu o tempo. Obrigado. Não, estamos dentro do tempo, temos um pequeno desvio, mas que mais do que justificado com a qualidade da tua apresentação. Obrigado. Deixa-me aproveitar para te perguntar...
É conhecido um problema que está a assustar as organizações todas, enfim, a todos os níveis e países com data breach, com problema de segurança. O que é que está a acontecer efetivamente? O que é que vocês na Microsoft já sabem que está a acontecer? Como é que o estão a endereçar? Sim. Que isto é obviamente transversal. É um tema transversal. Eu só trouxe aqui um slide, o tema da cibersegurança. Nós hoje publicámos recentemente um relatório de defesa digital mundial, onde olhamos para a cibersegurança hoje em dia como uma economia. O crime hoje em dia é uma economia, tem uma cadeia de valor, não é apenas um hacker que vai fazer isto ou aquilo. Portanto, é uma economia à escala mundial, onde a área de data science e de inteligência artificial é fundamental para perceber padrões que não se verificam só em Lisboa ou no Porto, são padrões mundiais, são ataques feitos por Estados-nação que têm recursos físicos e financeiros enormes para conduzir estes ataques, e é mais um sítio onde a tecnologia, onde o caso, a machine learning, a inteligência artificial pode ajudar bastante. Esse relatório é público, é uma preocupação crescente, precisamente pela complexidade e pela maturidade deste tipo de ataques. Deste tipo de ataques, exatamente. E o futuro da inteligência, enfim, vai-nos facilitar a vida. Eu espero que sim. Na contra-inteligência e a contra-inteligência. Eu acho que sim, especialmente na área da saúde. Eu estou convicto que aquilo que hoje em dia já temos esses benefícios visíveis. Eu acho que a saúde e a educação são provavelmente as duas áreas onde nós mais vamos beneficiar, e a inovação é contínua nessas áreas. Obviamente que a área de inteligência artificial responsável é fundamental para nós irmos contrabalançando os riscos que efetivamente existem, como nós sabemos, mas a inovação acho que vai ser muito maior e acho que vai continuar a ser exponencial. Aquilo que eu falei muito levemente sobre os modelos GPT-3 com 175 bilhões de parâmetros, hoje em dia já temos modelos com 500 e provavelmente aqui portanto, é mais uma vez a lei de Moore, e portanto isto vai aumentar exponencialmente, e acho que provavelmente, não sei se é na próxima década ou daqui por 3 ou 4 décadas, mas vamos atingir um nível de inteligência em muitos destes modelos que, mesmo não funcionando como o cérebro humano, esse é um ponto importante, se vai aproximar depois nos resultados, não é? Muito obrigado, Manel. Obrigado, Will. Obrigado a todos.